E sintam-se novamente todos cumprimentados. No vídeo de hoje ensinarei como montar ou completar uma tabela da concentração em função do tempo através de um dos dados, ou seja, dos reagentes ou dos produtos, só à medida que o tempo passa. Então, vem comigo porque isto é muito fácil e simples. Ok, como eu já havia dito, então vamos preencher a seguinte tabela da concentração dessas substâncias: do ácido clorídrico, do hidróxido de sódio, do cloreto de sódio e da água, através de dois dados. Ou seja, aqui temos a concentração do ácido clorídrico e a concentração do hidróxido de sódio somente no intervalo de zero. Então, para preencher isso é muito simples. Primeiro devemos tomar em conta o seguinte: durante a reação química, o que acontece? Quando o tempo é zero, teremos a concentração dos reagentes, mas os produtos ainda não vão se formar, porque ainda não colocamos a reagir esses, o tempo é zero. Após o tempo de reação, aí que o produto começa a formar-se. Então, quando o tempo é zero, a concentração do que? Dos produtos, neste caso, também é zero. Então, isto aqui, se o tempo é zero, a concentração dos produtos também é zero. Então, para preencher essa tabela, nós vamos precisar fazer uma outra tabela auxiliar a esta, de maneira que essa tabela nos simplifique. Então, vamos colocar aqui, deixa eu fazer a tabela. Ok, por motivos para o vídeo não ser muito longo, então eu fiz essa tabela de um lado. Então vou explicar como é que funciona essa segunda tabela auxiliar. Você concorda comigo que no intervalo de 0 a 2 a concentração de ácido clorídrico vai sofrer uma variação, assim como no intervalo de 2 a 4 vai sofrer uma variação? Então esta variação aqui, sempre todas as substâncias vão sofrer o quê? Uma variação a cada intervalo de tempo. Então, olhemos para os dados que nós temos na nossa primeira tabela. Quando o tempo é zero, qual é a concentração de ácido clorídrico? É 0,16. E qual é a concentração do hidróxido de sódio? É 2, ou seja, é 2,0. E qual é a concentração do cloreto de sódio? Então, será 0, 0. E nós iremos preencher a nossa tabela assim sucessivamente com os dados da primeira tabela. Então, eu já preenchi. Quando o tempo é 2, a concentração de ácido clorídrico é 0,10. Quando o tempo é 4, a concentração do ácido clorídrico é 0,6. Quando é 6, é 0. Observe aqui, à medida que o tempo passa, o que é que está acontecendo com a concentração do ácido clorídrico? Ela também está diminuindo, porque trata-se de um reagente. Os reagentes são consumidos. E aqui temos somente um único dado, que é o dado do hidróxido de sódio. Então, através desses dois dados, nós podemos obter a variação da concentração nesses intervalos de tempo do hidróxido de sódio, do cloreto de sódio e da água. Como é que funciona isso? Primeiro, sabemos que os reagentes sempre estão a ser consumidos, eles são negativos. E os produtos são positivos, porque estão a ser formados. Então, vamos calcular a variação que ocorreu neste intervalo. Qual é a variação que ocorreu neste intervalo? 0, vamos dizer, 0,10 menos 0,16. Isto aqui dá 0,6. Em seguida, vamos notar que a nossa reação química, a nossa equação química, aqui o coeficiente estequiométrico é 1, é 1. Então, ou seja, aqui nesta variação aqui, o valor será constante, porque ali é uma proporção de 1 para 1. Se aqui é menos 0,6, aqui também será 0,6. Desculpa, desse lado aqui, 0,6. E deste lado aqui também será 0,6. E aqui também será 0,6. Em seguida, vamos efetuar essa operação. Menos 0,6 menos 2. Quanto é que dá? Isto aqui dá 1,4. Este aqui vamos adicionar 0,6 mais 0. Quanto é que dá? Vai dar 0,6. E 0,6 mais 0,6 vai dar 0,6. Em seguida, o que é que nós vamos fazer?
sabemos que sempre os reagentes são negativos, os produtos positivos, não é? Então vamos calcular a variação neste intervalo. 0,6 menos 10, quanto é que dá? Isto aqui dá 0,4. Sabemos que se aqui é 0,4, porque aqui é uma proporção de 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1, é 1 e é 1. Então, aqui se é 0,4, precisamente que aqui também será 0,4, aqui 0,4 e aqui também será o que? 0,4. Em seguida vamos fazer o seguinte: 1,4 menos 0,4, isto dá 1. E aqui teremos o que? 0,4 mais 0,6, isto dá 1. E aqui teremos 0,4 mais 0,6, isto dá 1. Então, sabemos que os reagentes são negativos, positivos. Então, o que é que vai acontecer? Vamos calcular a variação neste intervalo de tempo. 0,6 menos 0,4 dá 0,2. Então, como a proporção na nossa reação é de 1 para 1, 1 para 1 e 1 para 1, então o valor da variação sempre será o mesmo. Então, se aqui é 0,2, aqui também teremos 0,2, aqui teremos 0,2, aqui também teremos 0,2. Então, vamos calcular o que? A variação. Já temos a variação, então vamos calcular a sua concentração, que variou nesse intervalo de tempo. Então, vai ser menos 0,2 menos 1, isto aqui vai dar 0,8. 1 mais 0,2 dá 1,2. 1 mais 0,2 também vai dar 1,2. Em seguida, nós preenchemos a nossa tabela auxiliar. O que vamos fazer é, como aqui na nossa tabela principal temos o que? Os intervalos de tempo. E aqui temos o intervalo de tempo, o que é a variação. Isso aqui é o delta. Este aqui é o delta, que é a variação. Então, esses valores aqui não nos interessam. Estes valores aqui da variação não nos interessam. O que nós queremos é a variação que ocorreu em cada intervalo de tempo, que neste caso o que é o 0, 2, 4 e 6. Em seguida vamos preencher a nossa tabela. Quando o tempo era 0, era 0,16, 2. 0,16, 2. 0, 0. Então, aqui já a tabela por cima, no intervalo de 0 está preenchido. Vamos no intervalo de 2. O que é que aconteceu? Quando era 0,10, aqui 0,10 também. Ok. Quando o tempo ficou 2, aqui ficamos com 1,4. Então, tempo 2, aqui ficamos com 1,4. Então, quando o tempo para o cloreto de sódio ficou 2, aqui tivemos uma concentração de 0,6. Então, aqui teremos 0,6. Quando aqui a concentração, quando o tempo ficou 2, tivemos uma concentração de 0,6. Então, aqui também teremos 0,6. E em si, vamos preencher a nossa tabela. Essa tabela aqui, através dessa outra tabela auxiliar, somente retirando os valores em cada intervalo de tempo. Ok, então eu já preenchi a tabela só para o vídeo não estar muito longo. Então, observem que, à medida que o tempo foi passando, o que aconteceu com a concentração do ácido clorídrico, ou seja, do nosso reagente? A concentração começou a diminuir. E o que aconteceu com a concentração do hidróxido de sódio, que é o nosso reagente? Diminuiu, ou seja, à medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes faz o quê? Diminui. E o que aconteceu com os produtos? Por exemplo, neste caso que é o nosso cloreto de sódio, tinha 0, 0,6, 1, 1,2. O que isso significa? À medida que o tempo passa, os produtos aumentam, ou seja, a concentração dos produtos aumenta, e em contrapartida, a variação, ou seja, a concentração dos reagentes diminui. Espero que tenham gostado da videoaula e noutra aula irei fazer um exercício mais complexo.